Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Vinho 11, esse fundo de lajes corporativas de base 10, que era de base 10, né? Mas está parecendo mais um de base 5. Ele se desvalorizou tanto que atualmente está custando menos de R$ 5 por cada cota. Vamos aproveitar que seu último relatório gerencial saiu ontem, então vamos ver como é que foi o desempenho do fundo nesse último mês de dezembro de 2024. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, e deixe aí nos comentários se você ainda investe no Vino 11 ou se já caiu fora desse ativo, que é realmente um fundo muito alavancado, um fundo de um risco muito grande. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, o Vino 11 está sendo negociado, como eu mencionei, abaixo dos R$ 5,00 a R$ 4,70. Seu dividend yield está aqui de 14%, porém devemos lembrar que ele está dessa maneira, elevada dessa maneira, devido à cotação ela ter caído bastante, e isso acaba aí elevando o dividend yield do fundo. Se pegarmos aqui a sua cotação padrão, podemos notar como o fundo ele caiu bastante nesses últimos 12 meses a sua cotação. Aproximadamente 12 meses atrás, lá em janeiro de 2024, ele estava custando acima dos R$ 8,00 e agora está a R$ 4,70. Ele atingiu aqui a sua mínima no último dia 18/12 a R$ 4,44, então quase a metade do preço que ele estava sendo negociado há 12 meses atrás. Então é um ativo aí muito perigoso para se investir. Seu VP atualmente está de 0,43, então está com deságio de aproximadamente 57%. Para o que seria o seu preço justo, e o fundo tem uma liquidez média diária aqui de aproximadamente 800 mil. Sua liquidez tem caído cada vez mais, até porque muitos investidores têm deixado de investir no Vino 11 e outros não querem investir de maneira alguma. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar que mesmo assim o fundo ele conta atualmente com um pouco mais de 152 mil cotistas. Seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo seria os R$ 10,73, e seu último rendimento foi de 5 centavos por cada cota. Além disso, o fundo tem um patrimônio aqui de 888 milhões de reais. E se descermos um pouquinho aqui, podemos pegar o seu histórico de rendimentos pagos. De modo geral, podemos ver que desde 2021 vem caindo, ano após ano, os seus rendimentos. E nesses últimos 12 meses, podemos notar que seus rendimentos ficou entre 5 centavos, que é o valor que ele tem pago ultimamente, e no máximo 7 centavos por cada cota. Então é nessa faixa aqui que seus rendimentos estão atualmente. Vamos aqui, pessoal, no relatório gerencial agora, considerar os principais pontos sobre o mês de dezembro do Vino 11. Então ele menciona aqui alguns pontos interessantes. Primeiramente, ele menciona sobre a reavaliação patrimonial do fundo. Então ele menciona que os imóveis do fundo foram avaliados, resultando em um valor 3,4% inferior ao valor contábil atual dos referidos imóveis, o que totaliza variação negativa de aproximadamente 3,4% no valor patrimonial do fundo. Então, em vez dos seus imóveis se valorizar, houve o efeito contrário, eles se desvalorizaram aproximadamente 3,4%. Ele menciona aqui também que ele tem um resultado acumulado atualmente de praticamente 11 centavos por cada cota, o que equivale a um pouco mais de 9 milhões de reais. Porém, devemos lembrar que esse resultado acumulado que ele tem é referente a algumas vendas de imóveis que ele realizou no decorrer desse último ano de 2024 para poder ter caixa suficiente e pagar suas dívidas. Não foi com o objetivo de realizar ganho de capital e dessa maneira poder distribuir um rendimento maior para os seus cotistas. Foi para poder gerar caixa, já que ele não tinha mais caixa suficiente para poder pagar as suas amortizações dos seus CRIs. Continuando aqui, pessoal, podemos notar outros pontos interessantes sobre o Vino 11. Então, ele menciona aqui sobre atualizações gerais. Ele menciona que durante o mês de dezembro de 2024, o Vino gerou um resultado total de 3,4 centavos por cada cota, impactado por um movimento não recorrente de venda de posições em fundos imobiliários do portfólio do fundo e anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 5 centavos por cada cota. Então podemos notar que durante o mês de dezembro ele gerou uma receita bem menor do que o valor que ele realmente distribuiu aos seus cotistas. Ele menciona também que no final do mês o fundo ele rescindiu um contrato de locação no ativo BBS, o que resultou em uma redução de 1,54% na sua taxa de ocupação. Entretanto, o impacto da receita imobiliária será nulo, uma vez que a área havia sido recentemente locada e estava em período de carência. Então, essa desocupação não vai ter um impacto aí financeiro na receita do fundo.
Com respeito ao seu demonstrativo financeiro referente a dezembro, podemos notar que o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 7.896.000 reais, que foram referentes aos aluguéis que ele recebeu. E as despesas do fundo, ele menciona aqui que ele teve uma despesa financeira de R$ 3.161.000 reais, receita financeira também negativa de R$ 1.303.000 reais, que somando esses dois valores vai dar R$ 4.465.000 reais. E também ele teve despesas aqui que somaram o valor de R$ 375.000 reais, que foram referentes ao gestor e também a taxa de administração. Interessante, né? Uma gestão dessa ainda recebe aqui R$ 261.000 reais. E ele também menciona que houve outras despesas, que ele não menciona exatamente quais são, no valor de R$ 213.000 reais. Então, no final dessa receita total aqui de quase 7,9 milhões que o fundo ele gerou, ele ficou em caixa disponível para poder distribuir R$ 2.843.000 reais, o que eu mencionei anteriormente, que equivaleu aqui a 3,5 centavos praticamente por cada cota. E o valor que ele distribuiu foi de 5 centavos por cada cota. Então, ele ficou com esse resultado líquido e distribuiu esse daqui de R$ 4.141.000 reais. Dessa maneira, o fundo ele teve que consumir aproximadamente aqui 1,3 milhões na sua reserva acumulada que ele tinha para poder conseguir manter o seu patamar de 5 centavos por cada cota. E como eu também mencionei, ele ainda tem aqui um pouco mais de 9 milhões disponível de resultado acumulado, o que equivale a quase 11 centavos por cada cota que ele pode continuar usando aí para conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Mas se ele continuar consumindo dessa maneira aí, como ele tem consumido nos últimos meses, daqui a alguns meses esse resultado vai acabar e dessa maneira o fundo ele vai ter que novamente diminuir os rendimentos para os seus cotistas. Aqui, pessoal, ele menciona sobre a estimativa de rendimentos que o fundo ele vai pagar durante esse ano de 2025. Então ele menciona aqui o seguinte, que o rendimento médio mensal estimado a ser distribuído pelo fundo até março de 2025 está projetado entre 4 centavos e meio e 5 centavos e meio. Então, possa ser que ele ainda diminua seus rendimentos aqui para 4 centavos e meio. Além disso, ele menciona o seguinte, que em abril de 2025, com o recebimento da parcela de 14 centavos por cota referente à venda do BM 336, a estimativa de rendimentos será reajustada, podendo chegar até 7 centavos e meio por cada cota para o período de abril a junho de 2025. Então, se realmente ocorrer esse aumento de rendimento, será apenas durante 3 meses, que é abril, maio e junho de 2025, já que ele vai ter aí um impacto positivo correspondente a um resultado não recorrente gerado pela venda de um ativo. Porém, já no período de julho até dezembro de 2025, as distribuições devem voltar ao patamar atual com rendimentos projetados entre 4 centavos e meio e 5 centavos e meio. E vale lembrar que o fundo ainda tem uma segunda parcela para poder receber desse ativo que ele vendeu, que ele vai receber lá em abril de 2026, estimado em 19 centavos por cada cota. Então, lá em abril de 2026, possa ser que o fundo ele também volte a aumentar seus rendimentos. Porém, isso também não é garantia nenhuma, até porque no decorrer desse tempo, pode ocorrer aí vacância, desocupação de seus imóveis, calotes também, entre outras situações que podem afetar os rendimentos distribuídos pelo fundo. E aqui a gente pode ver como é que vai ficar o seu histórico, de rendimentos de janeiro agora de 2025 até dezembro de 2025. A principal dor de cabeça do fundo continua sendo aqui a sua alavancagem, no caso as dívidas, que ele tem para poder pagar, que atualmente ele tem aqui aproximadamente 476 milhões de reais em dívidas para poder pagar. E aqui a gente pode ver o seu cronograma. Então ele tem aqui as suas obrigações a prazo, que é correspondente ao seu principal, que são as amortizações, que o dinheiro sai do seu caixa para poder pagar, que está nesse valor aqui em azul. Então, somente em 2025 ele tem um pouco mais de 30 milhões de reais para poder pagar de amortizações e os juros e correção monetária ele tira lá da sua receita mensal. Então, o que ele gera, ele pega uma porcentagem para poder pagar os juros e a correção monetária. Se voltarmos aqui, podemos ver que ele tem disponível em caixa atualmente quase 32 milhões de reais. Então, ele tem um valor suficiente para poder honrar seus compromissos durante esse ano de 2025. Lembrando que ele vendeu ativos, então por esse motivo que ele tem caixa suficiente para poder conseguir honrar seus compromissos. Se não fosse essas vendas que ele tivesse feito, ele não teria condições. Mas como eu mencionei, ele tem caixa para 2025. Mas aí tem 2026 até 2034. E ele não vai ter caixa para poder conseguir honrar seus compromissos. Então, novamente, o fundo vai ter que fazer o quê? Vender novos ativos para poder gerar caixa e, consequentemente, pagar as suas dívidas. Isso é muito ruim para o fundo, pessoal, porque
O fundo ele vai ter que vender ativos, então sua receita mensal através dos aluguéis vai diminuir cada vez mais e tem uma diferença muito grande entre o fundo ele vender um ativo no lucro para poder distribuir aos seus cotistas, diferente do fundo ele vender um imóvel para poder gerar caixa e pagar sua alavancagem. Então essa é a grande diferença com respeito à venda de ativos. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que sua taxa de ocupação atualmente está aqui, deixa eu ver, de 93%. Então é um ponto também a se observar, que ela vem caindo, sua taxa de ocupação antes estava aqui de 97%. Situação de calote, atualmente o fundo não tem passado por nenhuma, então isso é pelo menos positivo. Descendo mais um pouquinho, podemos ver aqui que o fundo atualmente ele conta com 10 imóveis, ele tinha uma quantidade maior, como eu havia mencionado, vendeu ativos para poder gerar caixa. Um ponto positivo é que seus contratos, na sua grande maioria, são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Aqui podemos notar o segmento de atuação dos seus inquilinos, então ele tem empresas aqui de ramos bem diversificados, como comunicação e mídia, construção, financeiro, varejo, educação, saúde, seguros, entre outras empresas. Outro ponto interessante do Vino 11 é com respeito ao seu prazo remanescente de contratos. Então, se pegarmos todos os seus contratos, na média, tem uma duração superior aqui a 7 anos. Então, a maioria deles, 76% dos seus contratos, vão vencer apenas a partir de 2028 em diante. Então, são contratos realmente com uma duração mais longa. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que atualmente ele usa o índice IPCA e também o índice IGPM para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Em especial, ele usa aqui o índice IPCA em 85% dos seus contratos. E por último aqui vocês podem ter um pouco mais de informações sobre cada um dos ativos, dos 10 ativos que atualmente o Vino 11 ele tem. Então, ele vai mencionar o nome do ativo juntamente com sua localização, a porcentagem de participação que o Vino 11 tem em cada um desses imóveis, ele vai mostrar também a taxa de ocupação, e quem são os principais locatários desses imóveis. Então, dessa maneira, vocês podem vir passando aqui e conferir cada um dos 10 ativos imobiliários que o Vino 11 atualmente ele tem participação. Então, de modo geral, é um fundo que pelo menos eu não aconselho ninguém a investir. É um fundo que tem uma alavancagem muito alta. Esse fundo ainda vai passar por muita dor de cabeça, especialmente devido a essa alavancagem. Então, é o tipo de fundo que eu pelo menos não investiria de maneira alguma e também não aconselho ninguém a investir. A principal questão aqui do Vino 11 foi com respeito a esse imóvel aqui, ó, que ele adquiriu, localizado lá na cidade de São Paulo. Ele comprou esse ativo, isso fez que sua alavancagem subisse bastante e devido a esse fator que hoje ele está aí, né, toda essa dificuldade para conseguir honrar seus compromissos. Se voltarmos aqui, ó, podemos notar que só esse imóvel que ele comprou, da sua dívida total de 475 milhões de reais, só esse ativo é responsável por 359 milhões de reais. Em questão de porcentagem, podemos notar que somente esse ativo é responsável por 76% da alavancagem do fundo. Então, se não fosse isso, a questão do Vino 11 estaria muito mais tranquila, seria sim um excelente fundo imobiliário para se investir. O fundo não teria caído a sua cotação da maneira que caiu, também não teria caído seus rendimentos. Então, infelizmente, a gestora aí fez uma movimentação ruim que trouxe aí consequências tanto para o fundo como para quem é cotista dele. Então, a questão é, enquanto isso não se resolver, o Vino 11 continuará sendo um fundo muito arriscado para se investir, beleza? Então, pessoal, essa é a minha opinião sobre o Vino 11, mas deixe aí nos comentários o que é que você acha. Você ainda investe nele, pense em investir, deixe aí nos comentários sua visão sobre o Vino 11. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.